falando de uma questão, sim, delicada, e que eu trato também com muita delicadeza. Delicadeza quer dizer com muito cuidado, né? Tentando sempre trazer as pessoas à razão. As minhas convicções vocês conhecem. Né? Como é que é? Esse programa sempre... Se vocês notarem, esse programa, de algum modo, ele vai acabando onde ele começa. Matou, Larissa. Ele matou, o cara matou. Não pode matá-lo com tortura, sufocando. Porque não é assim que as coisas são. Não podem ser. Nós não podemos adotar procedimentos que, mesmo sob o pretexto de justiça, fazem degenerar a civilização. E isso pode ser feito sem condescender com o mal. O que é importante, não condescender com o mal. Do que é que eu estou falando? Vamos lá. A Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, na Holanda, declarou nesta sexta que a operação militar de Israel contra Gaza representa um risco plausível de danos irreversíveis e imediatos à população palestina em Gaza. Com isso, houve a determinação que o governo de Benjamin Netanyahu tome todas as medidas em seu poder para evitar violações da Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio de 1948 e permita a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino. A decisão não é um reconhecimento da prática de crime de genocídio por Israel e não atende à principal medida cautelar solicitada pela África do Sul, que pedia o fim da operação militar contra Gaza. A Corte também disse que estar gravemente preocupada com o bem-estar de mais de 200 pessoas feitas reféns pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro de 2023, que deixaram 1.200 mortos, e pediu a imediata libertação dos reféns. Reféns que hoje são, estima-se, 130. Lembrando que, na verdade, a petição não pediu o fim da operação militar, pediu o cessar-fogo. São coisas distintas, né? O fim da operação militar não tem uma guerra, pedia cessar-fogo. Israel ganhou, perdeu, foi tudo inócuo, mas essa informação que vem agora... E eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Na decisão anunciada nessa sexta, a presidente da corte americana Joan Donoghue determinou outras medidas que precisam ser adotadas por Israel, como tomar todas as medidas em seu poder para prevenir o cometimento de todos os atos descritos no artigo 2º da Convenção, que define o conceito de genocídio, garantir imediatamente que os militares não cometam nenhum ato descrito como genocídio pela Convenção, tomar todas as medidas para prevenir e punir incitações diretas e públicas sobre cometimento de genocídio em relação aos palestinos em Gaza, além de tomar medidas efetivas para prevenir a destruição e garantir a preservação de evidências relacionadas a atos de genocídio contra palestinos e Gaza, e submeter um relatório à corte dentro de um mês, mostrando o que fez para garantir que as medidas cautelares estão sendo colocadas em prática. Todas as medidas cautelares determinadas pela corte foram alcançadas por ampla maioria entre os juízes, por 16 votos a favor e 1 contra, ou 15 a favor e 2 contra. Olha, tem muita gente comemorando aí, defensores do Estado de Israel. Não vejo nada a comemorar. Primeiro, não há nada a comemorar ali, né? Nada, zero. Ou se comemora o quê? Não houve, então... Não houve o reconhecimento do genocídio, sim, e nem o pedido ou uma votação favorável ao cessar-fogo. Até porque a corte, ainda que tivesse falado, queremos cessar-fogo, aí aquela velha piada do Stalin, ex-ditador soviético, que foi ditador soviético, quando foram contar ele. Tem uma coisa meio anedótica, mas talvez tenha acontecido, que o Papa estava descontente com algumas decisões dele e ele perguntou ao Valeu Bene, quantos tanques tem, quantas divisões tem o Papa, né? Divisões de tanques. Então, até algum... Ainda que a corte tivesse dito, suspende o ataque, Israel fala, não. Aliás, o Conselho de Segurança da ONU pediu
um cessar-fogo, e Israel disse não e não aconteceu nada. Né? O Conselho de Segurança aprovou, teve uma abstenção, mas foi aprovado. Os Estados Unidos. E disse não, acabou. E, de fato, Israel desrespeitar resoluções da ONU, isso aqui é apenas um fato. Não há nada de novo nisso. Agora, não há o que comemorar no seguinte sentido. Não teve o reconhecimento de genocídio, nem cessar-fogo. Agora, pediu um monte de coisa aqui que não se faça, coisas essas que caracterizam crime de genocídio. Então, pelo menos esse risco está admitido ali. E quando eu falo isso, de novo, pego esse paralelo tão grande, tão monumental, que diz respeito à segurança mundial em muitos aspectos, e vou lá para a questão específica do começo do programa, quando eu peço que não se use asfixia para matar um criminoso, isso não quer dizer que eu adote a posição do criminoso. Quando eu falo isso, em nenhum momento estou condescendendo, flertando, aceitando ou minimizando o ataque terrorista do Hamas. De caráter genocida no seguinte sentido, porque matou porque era judeu. Só que hoje há milhares de palestinos morrendo só porque são palestinos. Que estão lá, não tem vínculo nenhum com a guerra, não tem vínculo nenhum com os terroristas. Ah, mas os terroristas se miscuem no meio da população civil. Numa área como Gaza, há como combatentes terroristas ou não se miscuírem com a população civil? E de resto, o Hamas realmente não é um grupo respeitável, é um grupo terrorista. Mas eu não posso deixar minha alma, meus valores, meus critérios serem contaminados e corrompidos por um grupo terrorista. Não adianta, ninguém vai me tirar dessa posição. Seja na vida, seja em relação a casos que dizem respeito às nossas coisas, seja em relação ao padrão civilizacional. É preciso haver uma medida nas coisas. É isso que eu cobro de todo mundo. E acho que estou certo. Hamas, mais uma vez, divulgando fotos terroristas. É uma coisa pavorosa. E a agência da ONU reconhecendo, sim, a agência da ONU para Refugiados Palestinos anunciou hoje que demitiu vários funcionários acusados por Israel de estarem envolvidos no ataque do Hamas que aconteceu no dia 7 de outubro. Segundo a entidade, uma investigação também foi aberta para apurar as acusações. Demitiu aqueles que estão sendo acusados, abriu a apuração. Sim, é uma coisa grave demais se aconteceu. E não, o Hamas não é bacana. A única coisa que eu lamento nisso tudo é que o Netanyahu, que tem medo de ir para a cadeia em razão dos seus crimes, sabe que depende da brutalidade do Hamas e da sua estupidez para existir. E o Hamas sabe que depende da brutalidade e da estupidez de Netanyahu para existir. E esses dois se estreitam num abraço insano enquanto os inocentes morrem. E não, eu não vou condescender com isso. Eu falei lá no começo do programa quais são os meus valores. Eu acho que eles são bons valores.